Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso Intensivão Enem. Eu sou o Túlio Henrique, ministrante da nossa videoaula de hoje. Seguindo o nosso cronograma de tópicos, hoje falaremos de um assunto de extrema importância para o Enem, os ciclos biogeoquímicos. Na sequência de slides, vamos entender de uma forma simples e clara como esse tema é abordado na prova. Bora lá? Então pessoal, o que compreende esses tais ciclos? São processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos nesse meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, pela hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Para que um ciclo biogeoquímico aconteça, alguns fatores são bem essenciais. São eles: reservatório dos elementos químicos, seja na atmosfera, na hidrosfera, na crosta terrestre, a existência de seres vivos, a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. A partir disto, veremos os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza, que são classificados como ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em dois grupos principais, os gasosos e os sedimentares. O ciclo gasoso é aquele que possui como reservatório principal do elemento na atmosfera. Além disso, os elementos entram e saem da biosfera em sua forma gasosa. Já o ciclo sedimentar, o principal reservatório é a crosta terrestre. Galera, a partir de agora, veremos aqui especificamente cada um desses tipos de ciclos biogeoquímicos, tá? Começando então pelo ciclo da água. A água é um dos elementos essenciais para a vida do nosso planeta. Ele está presente na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em seu ciclo, ela passa pela fase líquida, presente nos rios, mares, por exemplo, para o estado de vapor por meio da evaporização. Em camadas mais altas da atmosfera, o vapor da água condensa-se e volta à superfície de forma líquida, um processo denominado precipitação. Entretanto, quando o resfriamento de vapor da água ocorre excessivamente, após a condensação, ela solidifica-se e volta à Terra em forma de neve ou granizo. Vale destacar que os seres vivos também participam do ciclo da água, pois eles necessitam dessa água para sua sobrevivência. Os animais, por exemplo, utilizam água para diversas atividades metabólicas, obtendo-a a partir da ingestão ou da alimentação. Já as plantas necessitam de absorver para os processos de fotossíntese, para que os processos de fotossíntese sejam realizados, além de outras atividades metabólicas. Parte da água utilizada pelos seres retorna ao ambiente em diversos processos, como a respiração, a excreção e a transpiração. Esse último fator é o principal responsável pelo retorno da água para a natureza. Ela também é devolvida após a morte de seres vivos, através do processo de decomposição. Veremos a seguir o ciclo do carbono, onde pode ser dividido em ciclo biológico e ciclo geológico. Pessoal, cada uma dessas divisões que a gente está vendo, é importante vocês colocarem de forma separada para que fique mais claro para vocês na hora de estudar. Então, pessoal, acontece da seguinte forma: o ciclo biológico, né? Pela fotossíntese, os organismos autotróficos assimilam compostos de carbonatos, transformando-os em matéria orgânica e transferem para organismos eletróficos por meio da cadeia alimentar. Os organismos que realizam biossíntese também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. O carbono retorna ao ambiente na forma de dióxido de carbono, pelos seres vivos, processo de respiração e decomposição. O carbono contribui para o aumento de CO2 na natureza por meio das ações como desmatamento, queimadas e uso de combustíveis fósseis. O ciclo geológico. No ciclo geológico, o dióxido de carbono é trocado entre a atmosfera e a hidrosfera pelo processo de difusão até que estabeleça um equilíbrio entre a quantidade de CO2 que se encontra na atmosfera acima da água e na água. Além disso, o CO2 pode dissolver-se na água na forma de chuva, produzindo ácido carbônico. Uma solução ácida que facilita a erosão de rochas silicadas, liberando os íons de cálcio e os bicarbonatos. Nos oceanos, esses íons são assimilados por organismos que utilizam para a construção de suas conchas carbonatadas. Após a morte dos organismos, suas conchas acumulam-se como sedimentos ricos em carbonatos,
que podem migrar para uma região onde a pressão e as altas temperaturas fundem parcialmente os carbonatos. A formação de magma também libera esse CO2 de volta para a atmosfera por meio de vulcões. Então, galera, e a importância desse carbono? O carbono é um elemento presente na natureza de diversas formas e apresenta grande importância para os seres vivos, fazendo parte da constituição de moléculas orgânicas. O carbono também está presente na atmosfera como gás de efeito estufa. E também, o carbono está presente na atmosfera, né, como foi dito, na biomassa animal, vegetal e nos solos, sedimentos em ambientes aquáticos e em compostos dissolvidos nos oceanos, rochas sedimentares e combustíveis fósseis. Ou seja, a gente encontra o carbono, né, em todos os locais possíveis. Aqui, ainda se tratando do carbono, a gente não consegue fugir desse seguinte tema, né? O aquecimento global e a ação humana. Aqui no caso a gente está falando da forma de CO2. Então, pessoal, o efeito estufa, né, é um tema de fenômeno natural e de extrema importância para a vida na Terra. Parte da energia que o Sol irradia sobre a superfície da Terra é refletida de volta, no entanto, como gases presentes na atmosfera, conhecido como gás de efeito estufa. Esses gases absorvem parte da energia e emitem parte dela de volta à superfície, causando o aquecimento, ou aumento de temperatura. Já o aquecimento global, que é diferente do efeito estufa, é um aumento da temperatura média global ocasionado pela intensificação do efeito estufa, que tem as suas causas atribuídas a ações antrópicas, ou seja, ação humana. Em especial, o lançamento de gases de efeito estufa em excesso na atmosfera. As atividades humanas, como o desmatamento, as queimadas e a utilização do combustível fóssil, têm contribuído significativamente para o aumento de CO2 na atmosfera. O aumento de gases de efeito estufa na atmosfera retém ainda mais os raios ultravioleta nela, o que acaba intensificando o efeito estufa e influenciando diretamente o aquecimento global. Dentre as consequências que o aquecimento global pode trazer, a gente pode destacar o aumento na frequência dos fenômenos climáticos severos, como as secas e chuvas intensas, a desertificação, a elevação do nível do mar, a alteração na disponibilidade de recursos hídricos, perda da biodiversidade, impactos na saúde humana, entre outros. Aqui, dando continuidade, a gente entra agora no ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que está presente em importantes processos como a fotossíntese e a respiração. O oxigênio é um dos elementos mais abundantes no planeta, constituindo cerca de 21% da atmosfera. Por ser muito reagente, ele influencia em diversos outros ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono. Bora ver aqui como ocorre o ciclo do carbono, ou ciclo do oxigênio, bem como a sua importância e a origem desse elemento químico. Bem, pessoal, o ciclo do oxigênio permite que o oxigênio circule entre o meio dos ambientes seres vivos. A principal forma de produção do oxigênio é a fotossíntese. Organismos fotossintetizantes assimilam o gás carbônico para a produção de matéria orgânica e liberam oxigênio em sua forma gasosa, ou seja, o O2. Libera esse O2 no ambiente como um dos produtos desse processo. O oxigênio presente nas moléculas orgânicas produzidas é transferido aos demais organismos pelo meio das cadeias alimentares. O oxigênio gasoso na atmosfera é utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular, um processo aeróbico na produção de energia. Nesse processo, o oxigênio liga-se a átomos de hidrogênio, formando-se a água. Parte dessa água é utilizada em reações metabólicas e volta ao ambiente por intermédio de processo de respiração e decomposição. Outra parte é eliminada pela transpiração e excreção. No final da respiração, também se elimina o CO2, ou seja, o dióxido de carbono, que é composto por oxigênio e carbono. É por essa razão que os ciclos do oxigênio e o do carbono estão interligados, por conta do dióxido de carbono. Aqui ainda, galera, aproveitando essa temática, é importante trazer para vocês a origem do oxigênio, um assunto que tem possibilidade de cair no Enem também, em questões multidisciplinar. Geralmente, esse tema cai muito na matéria de geografia. Então, o oxigênio na Terra
tem origem a partir da produção por organismos que conseguem utilizar a energia proveniente da radiação solar para a produção de açúcares, a partir da água e gás carbônico. Galera, aqui estou falando nada mais nada menos que o processo de fotossíntese. Esses organismos, ou seja, cianobactérias, produzem oxigênio, o qual reagia com íons de ferro presentes na água, formando o óxido de ferro. Eu estou falando isso lá no início, aqui a gente ainda não chegou propriamente nas plantas, a gente ainda está só nas cianobactérias. Apenas quando a produção de oxigênio superou a capacidade de oxidação do ferro, ele passou a se acumular na atmosfera. As cianobactérias mais antigas datam cerca de 3,5 bilhões de anos. No entanto, o acúmulo de oxigênio na atmosfera, o que levou a uma grande transformação na atmosfera e permitiu que a vida se desenvolvesse como a conhecemos hoje. Aqui então a gente já entra as plantas, aí aqui é outro novo ciclo da fotossíntese, tá? Cerca de 2 bilhões de anos. Como podem ver, o termo oxigênio é amplo e de grande importância e pode cair de várias formas no Enem. Por fim, eu trago aqui uma relação de oxigênio e a camada de ozônio, que também é um importante tema. Lembrando que tudo isso, além do que eu vou mencionar, envolve o ciclo de oxigênio. Mesmo se tratando da camada de ozônio, também faz parte do ciclo de oxigênio. Aqui o ozônio ele é encontrado oxigênio na forma de O3. O oxigênio faz parte da constituição da camada de ozônio, uma camada gasosa que protege a Terra, retendo parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol e protegendo os organismos contra os seus efeitos nocivos. Na atmosfera, parte do gás oxigênio é transformado em ozônio, pela ação de alguns comprimentos de onda de raios ultravioleta. Uma ação contrária transforma de volta esse ozônio em oxigênio, também por meio de raios ultravioletas, de comprimentos de ondas diferentes, o que mantém o equilíbrio dessas camadas. No entanto, alguns gases lançados na atmosfera, como CFCs ou clorofluorocarbonos, reagem com essa camada, transformando o ozônio em oxigênio e acaba destruindo, ou seja, o excesso de CFCs acaba destruindo, ou seja, ele desbalanceia o que a gente tinha como uma coisa balanceada, o que seria o normal. A destruição dessa camada de ozônio permite a passagem de raios ultravioleta, o que pode afetar diversos organismos. Então, galera, aqui chegando por último, a gente vai falar um pouquinho do nosso ciclo de nitrogênio. O nitrogênio está presente nas moléculas de aminoácidos, constituindo as proteínas, sendo assim um elemento essencial para os seres vivos. Esse nitrogênio constitui na atmosfera cerca de 75%, 75% a 78%. O ciclo de nitrogênio ele é dividido em 3 etapas. Primeiro aqui, a gente tem a fixação. O processo de fixação corresponde à retirada do nitrogênio da atmosfera, em forma de N2, e a sua transformação em amônio, NH3, o qual poderá ser assimilado pelos seres vivos. Esse processo pode ser realizado também pelas cianobactérias, em meio aquático, ou por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium. Essas do Rhizobium, elas geralmente estão no subsolo, que vivem em nódulos presentes nas raízes das plantas leguminosas. Pode ocorrer também a fixação da atmosfera do nitrogênio por meio de descargas elétricas. No entanto, esse processo ocorre em uma menor escala. A segunda etapa, a gente tem aqui a nitrificação. A amônia produzida anteriormente, bem como a liberada pelos processos de excreção de animais e decomposição, é convertida no solo em nitritos e nitratos, substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Esse processo é realizado também por bactérias denominadas nitrificantes dos gêneros Nitrosomas e Nitrobacter. E por último, a gente tem a etapa de desnitrificação. Essa etapa, também bactérias denominadas denitrificantes, retiram o nitrogênio dos compostos nitrogenados, como o nitrito ou nitrato, e devolve a atmosfera na forma gasosa, ou seja, o NO2. Aqui, pessoal, para a gente finalizar esse conteúdo gigante, a gente vai falar rapidinho sobre os fatores que influenciam na velocidade desses ciclos.
A velocidade em que um elemento circula no meio abiótico e biótico depende de vários fatores. A natureza do elemento que participa do ciclo, por exemplo, pode determinar se a ciclagem ocorrerá de maneira lenta ou rápida. Normalmente, o ciclo gasoso é mais rápido que o ciclo sedimentar. Outro ponto importante para a velocidade da ciclagem dos nutrientes é a taxa de crescimento dos seres vivos e sua decomposição. A taxa de crescimento de uma espécie afeta diretamente a cadeia alimentar e, consequentemente, o fluxo de alimentos nessa cadeia. Já a decomposição ocorre mais lentamente. Ela afeta a liberação de nutrientes para o meio. O homem também exerce um importante papel nos ciclos biogeoquímicos, por meio de certas atividades, como a agropecuária. O homem consegue alterar por meio dessa agropecuária, o homem consegue alterar a dinâmica natural do ecossistema, modificando as vias seguidas para determinado elemento no ciclo. Além disso, a poluição, a extração de minerais e a produção de energia pode afetar também a ciclagem desses elementos. Então, tudo influencia a velocidade desses ciclos. Aqui, pessoal, como eu sempre falo, vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento para fazer anotações, para rever alguma coisa que foi passada de forma rápida, não ficou clara para vocês. Além desse conteúdo aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês um materialzinho extra, tá? Vai estar com um material de apoio. Então, pessoal, é isso. Aqui nesse conteúdo eu não vou fazer uma resolução de questões, porque a aula já está ficando bem extensa, né? Mesmo que eu tenha passado de forma rápida, vocês vão ter que voltar alguns slides para fazer anotações, para ficar mais tranquilo para vocês absorverem o conteúdo. Aí, como eu disse, além disso, será disponibilizado um resumo sobre cada um desses ciclos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima aula.